Vamos falar hoje da solidão do homem gay. Principalmente desse homem que já tem mais de 40 anos e se vê muito sozinho. Bora? Bora lá. Rê, você que me propôs esse tema, me conta um pouquinho o que você estava pensando quando você falou, puxa, quero chamar esse psicólogo maravilhoso pra falar disso. Quer dizer, por que você me convidou pra falar disso? Bom, vocês pediram, já começa por aí, porque a responsabilidade é compartilhada. Vocês comentaram nos nossos vídeos e queria que a gente falasse sobre envelhecer. Mas o povo pede pra gente falar de receita de bolo também. Mas é porque a gente é cadelinha, a gente gosta de ser cadelinha. Não, mas fala sério, olha que coisa. Gente, um minuto aqui, você vai falar sério nesse vídeo? Eu vou falar sério, promete? eu então prometo, vamos lá. Como se eu fosse palhaço. Surgiu um assunto no trabalho Por que você essa quis, semana. tipo, cara, vamos falar disso, o povo tá pedindo, mas por que você quis falar? Surgiu um trabalho nessa semana, engraçado falar do Você viu um trabalho? No trabalho. Um assunto no trabalho. Isso, surgiu um assunto no trabalho essa semana. Eu sou publicitário, né, gente? Também tem esse lado B da minha identidade, meio Batman. A gente tava falando sobre consumo e tudo mais, e aí um menino, que é inclusive um homem gay, virou pra mim e falou: você já tá se preparando pra quando você virar uma maricona? Eu assim, não entendi a pergunta. Ele, a reserva pra quando a gente for se aposentar, porque já pensou quando você envelhecer, você vai ter que se internar numa clínica. E aquilo me deu um gatilho, eu falei, não estava pensando, mas comecei a ficar gatilhado. Tá, vamos falar então desse primeiro gatilho, né? Desse medo, desse futuro que vai chegar, a gente espera. Sim. Porque a gente tem um ponto aqui, olha só que milagre, eu que vou falar da história agora. Olha! A gente vem de uma geração que foi dizimada pelo HIV. Sim. E que não não pôde se preocupar com o futuro porque morreu. E muita gente construiu comunidade, mas chegou na velhice sem ninguém porque morreu todo mundo. A nossa geração é uma geração que não teve que lidar com isso e que não vai ter. Sim. A gente teve que lidar com uma pandemia, né? Mas foi pra todo mundo. Mas a primeira coisa é, você se preocupa? Tipo, puxa, eu não vou ter filho, eu não sei se eu vou casar, não sei se você quer casar, mas como vai ser a minha velhice? Você se preocupa com isso? É engraçado, porque essa questão da paternidade, a gente também cresceu nessa sociedade que diz pra gente que o filho tem essa ideia de cuidar da gente quando a gente envelhecer. E a paternidade nunca passou no meu radar. Mas eu me pego pensando, às vezes, em envelhecer. Eu nunca não pensava antes, mas às vezes me pego esbarrando nesse tema. Como vai ser? Como é? Porque a gente ouve... Acho que primeiro a pergunta que fica é, onde estão os gays mais velhos? Então, mas eu acho que é importante, assim, eu sou psicólogo, né? Falo sempre brincando, mas como psicólogo, eu acho que a gente tem que ter noção de realidade. E a gente costuma ler a vida a partir de fantasia. O que eu quero dizer com isso? Puxa, todo gay velho que eu... Primeiro, não conheço nenhum gay velho e depois todos que eu conheço estão abandonados, sozinhos e tal. Eu não sei se isso é verdade, porque se eu não conheço nenhum gay velho, eu não posso dizer que eles estão abandonados, sozinhos num canto. Sim. Mas eu acho que quando eu trouxe a ideia do nosso histórico bom, eu não sou esse gay que vai ficar velho, eu sou de outra geração. Vou ficar velho, mas eu não sou este gay que é velho hoje. Ele é de outra geração. De uma geração que se escondia, ou que pra aparecer tinha que pagar um preço muito alto. De uma geração que foi dizimada pela HIV e pela AIDS. Como que eu resolvo isso pra mim? Eu penso, cara, todas as pessoas velhas que eu conheço, independente de serem gays ou não, que são bacanas, não amarguradas e que têm amigos, estão em comunidade. Então, vivendo em comunidade, eu quero dizer, tem troca, tem amigos, tem... E eu sou uma pessoa que tem comunidade, né? Então, esses dias eu fui numa festa de um amigo meu que já tem 50 anos e eu fui com um monte de amigos gays e a gente dançou, brincou. Eu venho carregando pessoas comigo. Sim. A não ser que essas pessoas morram, eu espero que eles não morram, porque eu não estou preparado para perder os meus amigos, eu não tenho medo de chegar na minha velhice sozinho, porque eu sinto que eu vou ter essas pessoas junto comigo. O que me faz pensar uma coisa, eu queria ouvir tua opinião, você não acha que a pessoa que tem medo de ficar sozinha na velhice, ela já só tem medo porque ela já está sozinha? Quer dizer, o Winnicott diz que o nosso medo é daquilo que a gente vive. Então, não tem uma coisa de se a pessoa tem medo agora porque talvez ela já esteja sacando que ela não tem produzido relações, que ela não tem feito amigos e que por isso ela vai ser sozinha? Foi interessante trazer esse ponto. Eu fiz um vídeo no Papo de Machão não tem muito tempo, falando exatamente essa vida de novo, divulgando Papo É que eu sou de Machão, publicitária, né, minha gente? Eu não vou... Gente, Papo de Machão. A gente aprendeu isso com a seguir. Anitta, que a gente não sai de casa à toa. Mas pode me seguir também. Exatamente. Né? Mas assim, segue a gente. Segue a gente. Como eu disse no Papo de Machona, mas a gente... O vídeo era pra gente falar. Da gente. Fala. Eu fiz um vídeo esses dias falando exatamente sobre a vida adulta ser um pouco mais solitária, mas eu acho que, na verdade, essa transição no processo de envelhecimento, a gente muda também o nosso repertório. O que eu quero dizer com isso? Aos 20, a gente entende que ser feliz é ser popular. A gente vem dessa ideia de que muitos amigos tornam a nossa vida num senso de pertencimento.
quando a gente chegar nos 30, a gente muda algumas perspectivas. E não que a vida é mais solitária, mas você tem mais responsabilidades, mais autonomia, o seu tempo é distribuído de uma forma diferente. E tem estudos que provam isso, a gente não passa mais tanto tempo com os nossos pais, a gente não tem mais tanto tempo com os nossos amigos, porque a gente tá galgando novas possibilidades de carreira e tudo mais. Então a questão é, será que é um senso de fato de solidão, ou a gente vai ponderando mais? Então, eu vou trazer um olhar aqui. Há um tempo atrás eu recebi uma pessoa no consultório que me dizia o seguinte: o único lugar onde eu converso com outros gays é na sauna gay. Ele era um homem de 68 anos, vai. E que é um lugar recortado pelo sexo. Sim. Isso me preocupou, assim, porque eu acho que eu tenho uma experiência diferente desse olhar, que é, eu tenho muitos amigos, eu tenho gente que eu carrego há muito tempo, eu tenho muita troca, eu sinto que tem muita gente que tá na desculpa de eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Porque, por exemplo, a gente tá aqui, gravando vários vídeos juntos, trocando, falando um com o outro, a gente fala durante a semana, a gente tá construindo uma relação de amizade. Sim. E porque a gente tá se importando em fazer isso. Exato. E isso é cuidar do nosso futuro, né? Sim. Como que esse cara vai só na sauna e acha que ele vai construir relações íntimas? Não me parece ser um espaço adequado para construir relações íntimas. E eu acho que passa por esse fio também, de que é uma coisa que acontece na Gaylândia, que é as relações que surgem depois do sexo, né? A gente aprendeu, como gays, que a gente constrói relações a partir do sexo, né? Esse é o primeiro ponto. Eu vou transar, mas depois eu não quero mais nada, pode ser que depois vire uma amizade. Eu acho que esse ponto que você traz é importante. Acho que vamos estabelecer só uma coisa, então. Primeiro, eu gosto de fazer essas bullet points, porque a gente faz vídeo longo. O primeiro só precisa se preocupar com a solidão da velhice quem já tá sozinho agora. Sim. Quer dizer, se vamos pensar que a gente tá falando pra alguém que tem 40 anos. Sim. Se você tem 40 anos e tá sozinho, você tem 20 anos até os 60 pra construir rede pra não chegar nos 60 anos sozinho. Se você já tem 60 anos e tá sozinho, a gente pode até falar disso depois, mas eu acho que o primeiro ponto é olhar para a própria condição e pensar, a minha solidão ela é produzida. Eu posso produzir solidão ou produzir rede. Exato. E eu escolho isso a partir das minhas ações. Se você tem 30, 40 e tá sozinho, você tem um tempo para cuidar, para ter uma velhice mais saudável, né, com amigos. Agora, como a gente poderia ajudar essa pessoa que já tem 60 anos e que, puxa, teve no armário, ficou casada a vida inteira com uma mulher porque a igreja, sei lá, não impedia, e agora tá efetivamente sozinho, só consegue falar com carinha na sauna e às vezes pagando um garoto de programa, né? Quer dizer, como que a gente pode pensar esse sujeito que já não tem mais esse tempo, esses 20 anos pela frente para se construir de outro jeito? Eu fico pensando que um caminho interessante é como a gente só consegue construir uma relação com o outro quando a gente constrói uma relação com a gente. Então, acho que um primeiro ponto seria como a gente pode construir novos hábitos que fazem bem pra gente, que coloquem a gente em conexão com outras pessoas. Então, pequenas coisas. Vai fazer caminhada, vai fazer aula de crochê, vai fazer aula de bordado, aula de cerâmica. Mas eu quero discordar de você um pouquinho. Só. Tá. Porque eu acho que vou fazer um movimento empático. Eu não tenho 60 anos, mas eu acho, não é um ataque mesmo, tá? Se eu ouvisse um cara da tua idade falando, vai fazer aula de crochê, eu falar, mano, vai tomar no meio do seu cu, seu filho da puta. Pode tomar no cu também, mas socializar. Me parece meio patronais, assim, sabe? Eu não sei falar em português, como fala isso? Ai, sabe, como fala isso? Tratar meio como infantilização. Tipo, sabe essa coisa do velho? Tipo, não sei se fazer o crochê, assim. Pode ser crossfit, pode ser balé clássico, pode ser... Mas você entende o que eu quero dizer? De procurar, talvez, me parece meio... acho que com 60 anos, a gente pode pensar o que eu gosto com 60 anos. Porque se eu não gosto de fazer crochê, for fazer crochê, eu não vou encontrar outros iguais, né? Talvez, eu gosto de viajar. Entrar num carro e viajar, pegar a estrada. Então será que não dá pra entrar num clube de motoqueiros da estrada? Ou de se colocar nesse lugar? O que mais? Vai. Não, mas eu acho que... Adorei que você falou, justo, Caio. Eu acho que é por esse caminho. O que eu gosto? Eu só vou saber se o que eu gosto eu também tiver essa relação comigo mesmo. Acho que é esse processo de autoconhecimento, o que você gosta de fazer, e entendendo que a gente muda. Então eu acho que é isso, mapear hábitos. E uma questão, as pessoas não vão vir por iFood, amizades e afetos não vêm por iFood em casa. Você ficar dentro de casa, sem conexão com a realidade, as pessoas não vão bater na sua porta e tudo bom, vim aqui pra ser seu amigo hoje. Isso não vai acontecer. Queria elogiar que você quase bateu na mesa, mas eu não me bateu. Controlei, mas eu acho que também tem uma questão aí, que vale o recorte do que a gente tá falando. De que gay idoso a gente tá falando. Porque será que tem mobilidade? Porque eu acho que é pensar vários cenários. E eu acho que também tem um recorte de classe aí. Então, mas com 60 anos, acho que não dá pra pensar ainda na mobilidade. Sim. Porque olha só, se a gente tá falando de um gay que não tem mais mobilidade, tá com 80 anos, cara, ninguém de 80... Ninguém não.
a maior parte das pessoas com 80 anos vai ter uma relação mais com a cuidadora do que com uma comunidade. Eu lembro de uma amiga, vou chamar desse jeito, porque a nossa distância era muito grande, mas eu tinha um afeto por ela. Ela dizia, eu encontro minhas amigas no velório. Porque é quando... É verdade, é horrível, mas... Sim. Né? Mas eu acho que pensar nesse lugar onde a gente já tem um corpo, porque às vezes, cara, o cara já tá na cama, é assim, sei lá, abre o computador, mas com 60 anos, né, pensando nessa pessoa que precisa de ajuda, dá pra fazer muita coisa ainda, né? Mas não dá pra ocupar o lugar de vítima. Tipo, eu não tenho amigo, ninguém quer ser meu amigo, ninguém quer ser seu amigo porque ninguém te conhece. Exato. Porque você é um chato do caralho. E se for ser um chato do caralho, tem que se olhar. Sim. Né? Tem que se tornar legal. E eu acho que esse processo pode começar antes. Você não espera chegar nos 60 pra essa consciência ser tomada. Eu acho que desde... A gente tá falando da casa dos 30. É como a gente constrói essa relação desde agora. Sim. E eu acho que uma coisa que você trouxe é importante, Caio. A gente precisa ter muita autocrítica pra saber como a gente é no mundo. Será que a gente é uma companhia legal? Como as pessoas se sentem com a gente? Eu acho que vai desse olhar de uma auto-percepção. E tem que abandonar a juventude também. A gente conversava hoje no particular, falando da vida e tal. Sim. Eu dizia pro Renato que a gente às vezes tem que desistir de ser bonito. Pra falar de um outro vídeo que eu vou falar pra vocês depois. Mas eu acho que quando a gente tá mais velho, a gente tem que desistir de ser jovem. Sim. Desistir de ser jovem. Tipo, cara, talvez não vai funcionar pra você conseguir ir pra academia e ficar bombado. Se você for esperar você ficar um puta bombado pra poder conseguir sexo, talvez você vai ficar sozinho pra sempre. A partir dos 40 anos, a gente começa a perder massa magra. É mais difícil. Ai, Caio, mas eu não posso ser um velho gostoso sarado? Pode, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas o preço de parecer jovem, vou fazer botox, alimentação, talvez valha mais a pena desistir de ser jovem e pensar, como eu posso ser um velho, não gosto muito dessa palavra, mas uma pessoa mais velha, mais maduro, e que eu possa usar outros repertórios, né? Me tornar mais interessante. Talvez você não aguente, eu não aguento, talvez você não aguente ir pra balada, ficar até 5 da manhã pra conhecer alguém. Sim. Será que não tem outros espaços onde gente mais velha, e eu também não tô dizendo que o velho não pode ir pra balada, sim, mas eu acho que a gente tem que abandonar esse desejo de juventude, né? Hoje eu não sou velho, mas eu já não sou jovem, eu não tenho mais pique. Então, sim, eu faço rodada de jogatina aqui em casa. Tipo, sabe, eu compro jogo de tabuleiro e a gente joga coisas. Por quê? Porque pra mim, pros meus amigos que são mais cansados do que eu, fica aí já indireta, se eu chamar pra balada, a gente não aguenta. Sim. Mas a gente consegue sentar pra jogar um jogo. Esses dias um amigo meu que é bem mais velho do que eu de alma, veio aqui em casa, ele tem a minha idade, mas ele é bem velho de alma. E a gente tava lendo clássicos juntos, lendo trechos de livro um pro outro. Foi uma delícia aqui sentar e... Quer dizer, talvez inaugurar esses espaços que não contemplem a juventude, que não é pra balada, sim, e Ibirapuera andar de patins. Você pode, mas será que você precisa, né, começar agora com 50 anos a ir pra balada, né? Sensacional. Eu acho que também a gente pode até pensar 2 pontos. Quando você falou sobre a questão dessa busca por essa perfeição estética, até a gente ressignificar o que é esse autocuidado. Porque você pode, e acho que não tem nenhum problema se você escolher ter cuidados estéticos, cuidar da pele, do corpo, mas a gente romper com essa ideia dessa busca frenética. Você pode criar rotinas de autocuidado. Cuidar. Eu vejo muita gente que não tá cuidando, tá tentando retornar. É uma violência, na verdade. É uma violência mascarada de autocuidado. Você não tá se sentindo bem com aquilo, você tá cumprindo um protocolo que disseram que você tem que cumprir pra chegar lá na frente. Eu acho que o autocuidado passa por esse filtro. Como eu crio momentos de afeto comigo mesmo? E acho que você vai, como você falou, se você criou esses momentos de ter jogos com seus amigos ou outras formas, inclusive eu fui convidado pra jogar até hoje. Eu chamo só os amigos. Nunca vi ninguém fazer collab com o inimigo, mas tudo bem. Aí, mas brincadeiras à parte, eu acho que é esse lugar. Você consegue criar rotinas de conexão quando você também experimenta isso e fala, nossa, isso é gostoso. Como que eu proporciono para os meus amigos algo que eu considero ser gostoso? Então acho que é essa via, o autocuidado vai por esse caminho. O que é gostoso comigo, é de fato gostoso, não é uma violência mascarada, e eu consigo ampliar isso para estender para os meus amigos. Eu falo também desse abandono da juventude, porque uma coisa que eu vejo no consultório de pacientes mais velhos é o seguinte, é uma comparação de si consigo mesmo. Sim. Tipo, eu nunca tive essa barriga, mas você nunca teve 40 anos. Eu nunca tive esse cabelo ralo, mas você nunca teve 50 anos. Sim. Eu nunca tive problema de ereção. Quando você tem 22 anos, seu pau fica duro até pra você enfiar na torta. Quer dizer,
poder parar de se comparar consigo. Você nunca teve, porque você nunca teve essa idade. Né? Eu nunca tive problema de fazer amigo. Mas agora você tem. Sim. E como você cuida disso? Porque, rapidinho, essa pessoa que chega com 45 anos, 50, 60, tá sozinha e diz nunca tive problema de fazer amizade, tem que reconhecer que teve problema em manter as amizades. Sim. Essa pessoa que agora tá barrigudinha tem que reconhecer que aquele corpo não é mais um corpo antigo. E eu acho que ter senso de realidade. Quem sou eu? Eu sou um cara que ganhei muito dinheiro e que enquanto meus amigos estavam fazendo jantar, eu estava trabalhando até 10 horas da noite. É isso, eu escolhi ter grana e não ter relação. Eu escolhi ter um corpo, uma cara toda plastificada e agora tenho segurança de me apresentar quando minha cara cai. Então, e se responsabilizar por essas escolhas e saber que a lógica mudou. Fala, o que você diz? Eu ia falar nesse sentido de ter esse senso de realidade, está conectado com a ideia de a gente fazer as pazes com o processo de envelhecimento. Sim. Eu acho que é interessante também que na Gaylândia a gente vive uma eterna síndrome do Peter Pan. A gente não fala sobre envelhecer e aí são nossas várias camadas, né? Aqui a gente está falando sobre questões sociais, mas tem várias questões do envelhecer que a gente não fala. Enquanto, por exemplo, estabilidade financeira, até mesmo emocional. E não que a gente vai viver pensando que vai envelhecer amanhã, não é isso, mas é uma realidade que está posta. Então, acho que fazer as pazes com esse processo é para a gente conseguir se acolher. Acho que você constrói e a gente estava até falando sobre isso também no off. Construir uma relação também com o envelhecimento é pensar que tipo de corpos você é. O que foi que tá rindo? Nada. Falei com o meu público. Eles viram o que eu falei, te zoei um pouquinho, mas segue. Não te cortam, entendeu? Entendi. É que eu achei chique o no off. No off, gente. Gente, é só ele que é bilíngue, né? Mas tudo bem. Mas, quer dizer, é isso. Quais corpos você segue? Eu acho que também... E esse é um exercício que eu tenho feito. Eu tenho procurado seguir corpos, inclusive até de influenciadores mais velhos. Tem um casal de Salvador que eu acho eles incríveis, eles são 45 mais. E você tem acesso a outras... Gente, eu não consigo chamar 45 mais de velho. Não disse que velho, eu disse que são outros perfis de idade. Porque a gente fala, são só 10 anos ou 15, mas são outras experiências de vida. Então eu acho que fazer as pazes com esse envelhecer é como a gente se conecta com outras realidades que desloquem a gente desse lugar, das certezas. Você assistiu Grace and Frankie? Não. Nunca viu? Nossa, resposta. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô tentando, mas assim, ó, não tem HBO? Não, você viu Game of Thrones? Enfim, isso é outro vídeo. Você viu a série do Senhor dos Anéis? Claro, meu amor. Entendi. Porque eu sou uma pessoa o quê? Dentro do mundo, né? Por que eu ia dizer não vou isso? nem responder. Por que eu ia dizer isso? Grace e Frank são duas senhoras que os maridos são gays e fala de velhice. Que série é essa? Não, conectando, sei. Tá. E eu lembro que o que mais me chamou a atenção é que as atrizes, uma delas tem tipo 82 e outra 84. Quando eu me dei conta que aquelas velhas estavam trabalhando, falando de sexo, falando de vibrador na série, e estavam ali, eu pensei, cara, a gente precisa também ressignificar que as velhice que os nossos avós viam é diferente da nossa. Minha avó é uma velha de 84 anos que faz yoga, pilates e põe a mão no pé. Então, também pensar que a gente pode ter uma velhice, se a gente cuidar dela agora, pode ser muito legal. E eu almejo por isso. A gente tem trocas hoje, eu e você, nas nossas conversas, que a gente não teria com 20 anos de idade. Imagina que legal as nossas conversas quando a gente tiver 60. Então, se a gente tiver essa relação e tiver essa troca com gente que tá usando o tempo pra se fazer, pra evoluir, vai ser do caralho. Eu fico pensando que a gente com 60 anos, numa roda, né? As pessoas que me cercam, os nossos amigos, psicólogo, filósofo, gente que pensa a vida. Imagina que foda a gente com 60 anos conversando sobre a vida. Vai ser muito legal. Então, poder produzir também esse desejo pela velhice. Porque o desejo pela juventude está posto. Mas dá pra desejar a velhice. Isso que você traz é fantástico, cara. Claro porque eu que acho que eu trago é fantástico. Ai, gente, tem um leão nesse mapa, gente. A gente já faz astrologia também. O que eu ia dizer? Ai, gente. Quer dizer que eu acho que a gente tem até uma diferença geracional. Porque eu fico pensando a geração dos nossos pais. Eles não tiveram. Eu fico pensando quanto tempo eles tiveram pra gente ter esse espaço de elaboração. Eles estavam focados numa geração que era: eu tenho que ter uma casa própria, eu tenho que concluir minha carreira numa empresa a vida toda. Então eles corriam contra o tempo, mas não numa perspectiva de discutir o que era envelhecer. Era uma corrida contra o tempo pela sobrevivência. Hoje a gente corre não contra o tempo, a gente corre no tempo, numa perspectiva de discutir a passagem do tempo. Então a gente tá tendo perspectiva de não só estar no tempo, e aí, claro. A gente também teve uma conversa agora há pouco, que eu acho que Renata... A gente vai começar a gravar as conversas... A gente vai trazer mais uns spin-offs pra cá.
Mas eu acho que tem que ter um recorte também quando eu trago, não descolado da realidade, né? Falou alguém branca de, a gente discute no tempo. Óbvio, se você tá com fome, você não consegue discutir no tempo. Então existe um recorte de classe, mas dentro dessa perspectiva, se você é uma pessoa que pode pensar a passagem do tempo, a nossa geração tem esse privilégio de se repensar enquanto o tempo acontece. A gente vai falar de uma coisa aqui, eu tenho certeza que algum gay vai falar assim, ai, mas pra gente que é gay é muito mais difícil, é muito mais... Então, foi, tá? Foi. Nossa, Caio, mas, ó, a gente não tá aqui Sim. fazendo vídeo, falando de sexualidade, todo mundo vê. A gente precisa parar de lamber nossas feridas. Sim. Por quê? Talvez há 20 anos atrás não dava pra ter um espaço, não dava pra chamar os gays pra vir na casa conversar sobre, porque senão alguém ia jogar uma bomba. Mas hoje a gente tem espaço, a gente tem restaurante gay, a gente tem balada gay, a gente tem bar gay, a gente tem livraria gay, a gente tem... puta que pariu gay, é isso. E a gente precisa começar a parar de lamber ferida mesmo. Tipo, ai, a vida do gay é difícil. É difícil, mas a vida de todo mundo é difícil agora. A gente conquistou um espaço. Vamos parar de reclamar da falta de espaço e usar o espaço. Sim. Vamos inaugurar. Eu não sei quando esse vídeo vai no ar, mas eu trabalho com grupos de terapia. Sim. E eu tô começando. Agora que a gente tá gravando um vídeo, daqui 15 dias vai começar um grupo. Então eu não sei, talvez quando esse vídeo for no ar, vai estar prestes pra começar. Se você quiser fazer terapia, manda mensagem. Mas por que eu tô falando isso? A gente criou. Eu sempre tenho espaços de grupos gays. Cara, hoje em dia eu posso entrar na internet e falar grupo terapêutico só pra homem gay. Tipo, assim, falar pra quem quiser ouvir. Há esses espaços, há espaços de... A gente precisa parar de lamber ferida e ocupar esses espaços. E eu acho que a gente pode até pegar esse corte que você tá trazendo de construir espaço. Até a internet é uma questão que outras gerações na velhice não tiveram. A gente vai ser uma geração na velhice com a internet. E a gente é uma geração que nasce entre o analógico e a internet. Então, eu tô contando esse panorama da internet, porque a gente se tornou amigo graças à internet. Então, a gente pensar como vai ser essa velhice com a internet. Imagina a gente, nós dois, você... todo arrombado, que já não vai ter prega nenhuma, já velho, cagando nas calças. E você também. Não, eu não, porque eu vou ser muito rica. Eu vou ter meu cu todo remendado, mas... Escuta, você todo cagado numa cama, assim, no interior. Você vai pro interior um dia, porque, gente, assim que nem você vai pro interior. Eu odeio super cosmopolita, né? E eu no outro canto, mas sabe o que eu fiquei pensando, brincando? A gente com os corpos super... E a gente botando um óculos de realidade virtual... E assim, amiga, indo pro shopping. Exato. Porque a gente tem que lembrar que daqui 40 anos, cara... A gente tem carro voador, porque os Jetsons prometeram, tem que lembrar disso. Não, mas você falou da tecnologia, eu fiquei pensando, cara, a gente... nem o limite do corpo, porque hoje como tá, o cara já consegue abrir aqui, ó, e conversar e ter troca. Claro que não substitui o... contato né? humano. Mas a gente tem que também se manter positivo, otimista em relação ao nosso futuro, porque a gente tá construindo o nosso futuro. Né? Eu não sei quanto tempo tá, acho que a gente podia ir começando a encerrar, mas acho que de deixar de recado, depois de deixar o seu último recado, mas o que eu penso, assim, é de... Cara, o nosso futuro é a gente que constrói. Então, Sim. A minha velhice vai ser do caralho, porque eu estou me responsabilizando pela minha vida. Eu tô indo pra terapia, cuidando das minhas feridas. Eu tive muitas feridas de uma sociedade heteronormativa, mas essas feridas já não me doem mais. Então eu tô avançando. Né? Então, acho que o nosso recado final é a esperança pro futuro, porque é a gente quem constrói o nosso futuro. Sensacional. Eu acho que a gente tomar as rédeas da nossa própria história. Então eu acho que vem desse lugar. A única coisa que eu também ia contribuir nesse final é lembrar que a gente sobreviveu a uma pandemia. E eu acho que a pandemia foi o maior desafio que a gente teve para a socialização, nas suas mais diferentes idades e camadas. E a gente conseguiu, claro, a gente está tendo terapia para tratar vários efeitos colaterais, mas eu acho que é um exemplo que mostra que com as adversidades a gente consegue se adaptar. Então, como eu já falei... Isso, mas tem que sair da preguiça. Exato. Porque a gente só tá aqui hoje porque... essa coisa do... a gente podia estar até hoje fazendo coisa online. Vamos se encontrar presencialmente? Vamos estar junto? A gente vai sair daqui hoje e combinou que a gente vai jantar. Vamos gastar tempo, vamos investir. Fazer isso aqui, que a gente tá fazendo aqui, que a gente tá fazendo antes, e que a gente vai fazer depois, é investir na nossa velhice. Né? Poder pensar, puta, eu vou ter um cara bacana, com um cu largo, não tenho preconceito, mas bacana para a velhice, entendeu? Sim, claro, com certeza. Né? Pelos. Gente, só queria dizer antes que alguém fale, nossa, o Caio fica tratando o Renato mal.
O Renato já tem muito amigo militante, gente Zazalauê, gente... Ele fala de um amigo tóxico, Aí entendeu? eu Caio. Eu sou a cota do amigo tóxico. Todo mundo elogia demais. Ele, ai, maravilhoso, divo, perfeito. E eu já falo o quê? Com largo, entendeu? Muscular, você entende. Mas o hate engaja, né? É sobre isso. Mas aí você precisa ter amigo que você pode chamar de cu largo que não vai se ofender. Exatamente. Porque sabe que é verdade, que vai ficar feliz com isso. Tacar na cara do seu amigo que ele é privilegiado, normativo, masculino demais, mas a gente ama, a gente tem até amigos que são, tá vendo? Enfim, pessoal, agora falando sério, conta aí pra mim. Como que pega a velhice pra você? Você já pensou que talvez você precise ir pra terapia, cuidar do teu medo de velhice para que você possa transformar isso em esperança, em desejo de chegar lá com rede, com amigos, com troca? Né? Como que você tá vivendo essa expectativa de velhice? E se você já é um cara que se considera velho, como que tá a velhice aí? Que você que já chegou onde a gente vai chegar? Tá duro, tá difícil? Você ficou pensando que talvez seja o momento de se produzir alguma mudança? O que esse vídeo te tocou? Conta aí pra gente. Né? É isso, compartilha com a gente. Então, beijo. Beijo. Ah, Ei, beijo.